janeiro de 2018. No Corinthians, dia de jogo-treino para os reservas, de trabalho tático para os titulares e de novidades. Na apresentação de Diego Lugano em novo cargo no São Paulo, o presidente do clube comenta pela primeira vez as polêmicas envolvendo o peruano Cueva. Debaixo de chuva, Palmeiras inicia a semana livre de trabalho visando o clássico de domingo contra o Santos no Allianz Parque. Daqui a pouco, todas as informações do Verdão no Gazeta Esportiva. Nas primeiras movimentações após o retorno ao Santos, Gabigol deixa sua marca em jogo-treino contra o Água Santa. E ainda, Flamengo encaminha a venda de Felipe Viseu ao Udinese. E um olhar mais atento à Arena de São Petersburgo, um dos 11 palcos da Copa do Mundo da Rússia. O Gazeta Esportiva começa agora. Oi, gente, boa noite! O Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que apresentou nesta tarde mais um ex-jogador para trabalhar nos bastidores do clube. Depois das contratações de Raí para o cargo de executivo de futebol e Ricardo Rocha, coordenador de futebol, o tricolor vai ter o uruguaio Diego Lugano como novo superintendente de relações institucionais. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. O São Paulo apresentou na tarde desta terça-feira Diego Lugano como superintendente de relações institucionais do clube, ao lado do diretor Raí e do presidente do clube, Carlos Augusto Barros e Silva. É um passo maior, é uma ousadia que o São Paulo comete no sentido de se alinhar com grandes instituições do futebol mundial para ter esta figura institucional, que não só terá a oportunidade de atuar dentro do campo com os jogadores, no vestiário, com a diretoria, mas, enfim, em todas as situações em que a instituição deverá ser representada. Obviamente estou muito feliz, muito orgulhoso deste reconhecimento, desta oportunidade que São Paulo me dá, praticamente lo personal, de reiniciar minha vida dentro do futebol. Algo que para qualquer jogador é um passo trascendental, difícil. E assim o time do Morumbi monta uma trinca de ex-jogadores na diretoria com participação importante na relação com a comissão técnica e os jogadores. Tem nessas três figuras um importante conselho que atuará junto à sua área de futebol de uma maneira produtiva, de uma maneira positiva, inclusive contribuindo para que a comissão técnica e toda a estrutura assim se aprimore a partir de referências e de exemplos que eles três são. O ex-zagueiro, porém, não será uma figura tão ativa dentro do futebol profissional. A prioridade será outra. Por exemplo, semana que vem, São Paulo vai jogar Libertadores Sub-20 a Uruguai e, bueno, a instituição acha que eu posso ser mais útil e eu também, talvez representando um time fora do país. Então, como essa instância, haverá muitas outras. Então, minha presença aqui no CT não vai ser diária, minha presença no vestiário não vai ser com tanta frequência. Lugano vai se inspirar em outros ex-jogadores para exercer a função, como o lateral esquerdo Roberto Carlos e o atacante Emílio Butragueño. Ele lembrou que o trio de ex-jogadores na diretoria do clube vai impor mais respeito ao elenco profissional. Talvez nossa presença aqui hoje intente revivir, reerguer essa identidade que São Paulo sempre teve e tomara que internamente a gente consiga consolidar. Por falar em respeito, o presidente Leco falou pela primeira vez sobre toda a polêmica envolvendo o Meia Cueva neste início de temporada. Nós entendemos que é possível desenvolver ações e expectativas que conduzam assim a uma harmonização, a um entendimento, a uma melhora na relação, que é o fundamental, porque ao clube interessa a preservação dos seus ativos, mas não só pelo seu interesse
comercial que isso possa representar, mas por aquilo que esse ativo possa produzir em prol do clube, da instituição, da torcida, que é tudo o que nós desejamos. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, só que isso também vai minando o ambiente. Porque veja só, se você tem no grupo uma pessoa que não contribui, que não se empenha, que não respeita as normas, né, o bom profissionalismo, como é que você vai cobrar de outro, então, a mesma coisa? Será que é aquela história, como ele é valioso, como ele é, como o próprio Leco se referiu a ele, um ativo do clube? Será que com outro jogador que talvez não tenha uma valorização tão grande, o comportamento vai ser o mesmo? E aí como é que fica o gestor nessa situação? Né? O gestor que tem que manter a ordem. Se ele repassa o problema para a diretoria e a diretoria aí passa a mão na cabeça do atleta porque ele é um ativo. Quer dizer, o São Paulo pode ganhar um jogador que tecnicamente é bom, em contrapartida, perde um grupo. Porque veja só, não adianta, o futebol é conjunto. Não é a primeira vez que o Cueva tem um comportamento indesejável. Então, se a diretoria comporta desse jeito, significa que ele tem respaldo para fazer o que faz, de maneira não muito profissional. Essa é a questão. Essa é a questão. Então, o São Paulo, para variar, muito mal administrado. Até entendo o São Paulo no sentido de querer preservar o bem que tem, só que isso pode ser feito de uma maneira, digamos assim, não tão complacente com o erro de um profissional. O Cueva, ele tem que ser visto, ele tem que ser enquadrado como um outro profissional qualquer do clube. O Breno e o Cueva têm que ter a mesma avaliação. Não importa que dentro de campo ou os direitos federativos custam mais caro, né? Mas é assim que eu penso. Sobre o Lugano, é mais um ex-jogador para fazer a função administrativa, ok, mas que ele tenha sucesso, acho que pode contribuir pela experiência que tem, mas eu imagino que o torcedor são paulino esteja perguntando, tá, e para jogar? Quem vem? Quais são os reforços? Né? São Paulo precisa se mexer, senão vai passar o mesmo perrengue do ano passado. Chico. Bom, querido Celso, boa tarde, Michele, boa tarde a todos vocês. Boa tarde, boa noite, sei lá, né? O horário danado, 6 horas, né? É o Lusco Fusco, não é verdade? É o seguinte, o Lugano, nessa entrevista, prometeu que ia aprender a falar português. Está na hora, né, Lugano? Porque eu não entendi nada que ele falou. E olha, eu já fui para vários países latino-americanos, mas ele fala igualzinho o Carlito Tevez, né? Não entendo nada. Então, meu filho, é o seguinte, você tem que aprender português mesmo. Ele prometeu que ia aprender português, então vamos ficar de olho. Porque senão não dá, né? Para ser esse... O cargo dele tem 10 palavras, Michele. É um negócio impressionante. Nunca vi esse cargo. Superintendente de Relações Institucionais, institucional, não sei o que é lá, bababá, vírgula, ponto e vírgula. E não é gerente, não é coordenador, não é diretor, parece superintendente. Parece o Roberto Avalone falando, né? Ponto, vírgula, exclamação, e aí vai, aspas, parênteses, e vai que vai. Bom, agora, quanto a esse negócio do Cueva, eu acho que a diretoria fez muito bem de preservar. Eu falei isso no Mesa Redonda domingo e vou repetir. Futebol é negócio. Não dá para você deixar isso de lado. Futebol é dinheiro. Tanto é verdade que ninguém melhor que o São Paulo para fazer dinheiro com jogador de futebol. Então, de repente, olha, o Cueva, daqui um mês vai ser chamado pela seleção peruana. É ao mesmo tempo que o Tite vai levar para convocar a nossa aqui. Vai ficar 45, 50 dias treinando. Então, já são 3, 4 meses longe do São Paulo. Quando voltar da Copa, seja lá o que ele fizer na Copa, vai voltar valorizado. É verdade. E aí pega e vende o cara. Porque no Peru tem ele e tem o Guerreiro. O Guerreiro vai jogar também, né? 6 meses, né? Vai estar aí cumprindo a pena da condenação do... Suspensão por doping. Do doping. E aí o Cueva e ele vão fazer, classificou para a 8ª de final, para a 4ª de final, quanto que ele vai valer? Então tem que vende para a China, não tem problema nenhum. E ele vai. Então o São Paulo está certo.
Não tem. Aliás, os jogadores de São Paulo já sacaram isso, né? Que o jogador não é bobo. Não vai estragar o ambiente, Celso. Todo mundo já sabe que ele é moeda de troca. Então ele vai ser moeda de troca depois da Copa. E muito mais forte. Então tá certo a diretoria de São Paulo. Eu acho que agiu corretamente. Beleza, Chicão. E aproveitando essa apresentação do ex-zagueiro, participe da nossa enquete de hoje do site gazetesportiva.com. A pergunta é para saber se o Lugano vai dar certo como dirigente no São Paulo, superintendente de relações institucionais. Sim ou não? Para votar, acesse gazetesportiva.com. E aí, sim ou não? Eu não tenho a mínima ideia. Ô Celso, não tem essa opção. Não, mas você quer que eu minta? Não tenho a menor ideia. Então é não. Pronto. Não é não. Não é apostar que não vai dar certo. Eu não sei. NDA. A única referência que eu tenho do Lugano... A sua percepção. A percepção é de que, veja só... Ele atua nessa área, por exemplo? Ele tem expertise ele foi nessa área? capitão por onde passou, ele tem espírito de liderança, ele tem mas ele não vai fazer a função de dirigente, de diretor aí trabalhando com o futebol, que já tem o Raí e já tem o Ricardo Rocha. Quer dizer, arrumaram um cargo para ele e tal. Mas tem salário? Deve ter, claro, né? Tem, claro que tem. E de superintendente. Mas não sei até que ponto isso pode influenciar no futuro do clube, entendeu? Não sei. E aí, ou do time. Eu sou mais otimista, eu acho que vai. Porque ele entende futebol, ele jogou na seleção uruguaia várias vezes, disputou Copa do Mundo. Cara experiente, tem que respeitar, jogou na Europa. Não estou faltando com respeito. Eu acho até assim, torço para que dê certo, mas eu não sei. O único defeito do Lugano é esse que eu falei. Ele não sabe falar português. O cara jogou aqui, joga aqui, trabalha aqui e não sabe falar a língua. Então aprende a falar a língua direitinho e não tem problema nenhum. Agora, ele vai ser muito útil para negociar, talvez o Cueva no futuro. Ele vai junto para traduzir o que o Cueva fala, que também quando o Cueva fala, ninguém entende nada. Né? Então, leva... Mas o tradutor oficial. O tradutor oficial vai lá, faz o negócio. Eu acho que vai sim, vai se encaixar. E o São Paulo está fazendo o que o Corinthians já fez. O que o Corinthians já fez? O Corinthians contratou Fabinho, o Fabinho Seis Dedos, contratou o Márcio Bittencourt para cuidar da base, contratou o Célio Silva para ensinar a molecada lá, da equipe de base também, e tá o Gilmar Fubá lá também. Então a gente tem que respeitar. Eu só quero que vocês reflitam só o jogador tem que ser aproveitado. Olha como as coisas funcionam, né? É o lance de ver nas entrelinhas. São Paulo perdeu do Corinthians. O Cueva não se apresentou, tá essa confusão danada. E que a gente está falando? Do Lugano. Do Lugano. Só isso aí Esse é um factoide, entendeu? Você cria uma situação nova para encobrir tudo aquilo que não está indo bem. Simples assim. Para mim, não me engana. Bom, para mim também não, Celso, mas o Lugano vai dar certo, tenho certeza disso. Que assim seja. Boa praça. Fica a torcida por ele. ele. O que o torcedor quer, na verdade, são títulos, né? Então, assim, com o Lugano, com o Raí, com o Ricardo Rocha, né? Tá certo, Ricardo Rocha, então não importa. O que o São Paulino quer é título e não vai ser ludibriado com esse tipo de coisa. Mas a gente torce para que dê certo. 3 partidas completaram ontem a 4ª rodada do Paulistão. Santo André e Mirassol empataram em 1-1. Esse jogo aconteceu no estádio Bruno José Daniel. Veja os gols das vitórias do Botafogo e do Red Bull Brasil. Em Campinas, gol só na segunda etapa para Red Bull e Linense. O time da casa fez o primeiro com David logo aos 4 minutos. Não demorou muito para que a equipe de Lins chegasse ao empate. Marcão Silva deixou tudo igual. Mas Edmilson, de cabeça, garantiu os 3 pontos ao Red Bull com este gol aos 44 minutos, 2-1. Em Araraquara, a Ferroviária vacilou diante do Botafogo. Moacir até colocou a Ferrinha em vantagem. A reação da equipe de Ribeirão Preto começou aos 28 do segundo tempo, com Bruno Moraes. E já no final da partida, GM definiu o resultado na Fonte Luminosa. 2-1 Botafogo e fim de papo. E confira agora como ficou a classificação após 4 rodadas. O Corinthians é líder do Grupo A com 9 pontos, Bragantino e Ituano tem 6, Linense 3. O Grupo B tem a liderança da Ponte Preta com 6 pontos, o São Paulo é o segundo com 4, São Caetano e Santo André, 3. O Palmeiras é o primeiro do Grupo C com 12 pontos, São Bento e Novo Horizontino tem 7, Ferroviária 2. O Santos é o líder do Grupo D com 7 pontos, Botafogo tem 6, Red Bull Brasil 5 e o Mirassol 2. E chegou a hora do nosso Mesa Quadrada, que sempre traz pra gente
o lado mais cômico, mais divertido do futebol. E nesta terça, Vinícius Rodrigues recebeu um convidado especial, olha só. Estamos chegando com Mesa Quadrada! Vai, fala, rapaziada do Gazeta Esportiva! Ótima noite pra você, eu e o Guilherme? Cadê o Guilherme? Com licença, Vinícius, tudo bem? Beleza? Prazer de você aí de casa. Eu sou o estagiário Felipe, tô no lugar do Gui, que está de férias. E tô feliz e empolgado com essa nova oportunidade, né, Vini? Vamos começar então Mesa Quadrada falando do São Paulo, que estreia amanhã na Copa do Brasil contra o Madureira. Só tem que tomar cuidado pra não perder e não cair igual esse parceirinho caiu aí, ó. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? É isso que eu chamo de cair de maduro, né? Maduro, Madureira. Você viu que o Walter está de clube novo? Assinou com o Paysandu, o Walter Bolacha. Legal, Walter assinou, beleza. Apelido do Paysandu? Papão. Igual o Walter, vai papar tudo. Nossa senhora, velho. E BH é comida boa, no Sul é comida boa. Muita gente fala muito bem daqui também, entendeu? Mas aí tem que fechar a boca. Agora falando sério, sem brincadeira, eu tô chegando, não posso zoar muito, né? Você viu que tem um grande brasileiro, gigante jogador brasileiro na Europa, que recebeu uma homenagem linda da torcida. O Neymar? Não. O Gabriel Jesus? Também não. Felipe Coutinho? Também não. Não sei. É o craque, a fera, Luiz Gustavo. De Marseille Janeiro, Luiz Gustavo. De Marseille Janeiro, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Nossa, que fase do futebol mundial, hein? Pois é, tá osso. E lá na França também o Malcom, ex-Corinthians, lembra do Malcom, né? Moleque bonito de face. É, esse mesmo. Proporcionou esse lance bonito, ridículo, bizarro. Eu achei que foi pênalti. Pessoal, entre em contato conosco no Twitter, hashtag Mesa Quadrada. E no Instagram, Mesa Quadrada Oficial. E pra finalizar o Mesa Quadrada, estagiário, deixa eu tirar seu crachá, por favor. Você não é mais nosso estagiário, você agora é o Balbuena. Balbuena? Balbuena. E a gente encerra o Mesa Quadrada como, Balbuena? Eu estou acostumado. Celso Cardoso! Falou! E falar do Palmeiras, o zagueiro Antônio Carlos está concedendo uma coletiva. Vamos ver. Claro, respeitando meus companheiros que estão comigo todos os dias. E a confiança, cara. A confiança que eu passei para os meus companheiros dentro de campo, no vestiário. A confiança que eles me passaram também. E isso gerou uma família. E foi o que eu falei, com trabalho e com dedicação, isso deu os frutos aí. E graças a Deus comecei esse ano aí como titular. E é interessante, porque você começa o ano como titular, sendo um dos chamados improváveis para muitos, ao lado de um outro considerado improvável, que é o Thiago Martins. E, para deixar essa história mais curiosa, né, não dá nem para dizer que vocês iniciaram o ano entrosados, porque eram a dupla de zaga reserva do ano passado. O Thiago passou grande parte do ano passado machucado, por isso não trabalhou com você, e quando esteve à disposição, foi jogar no Bahia. Como que se dá esse entrosamento que basicamente foi na conversa no início do ano para emendar mesmo uma sequência dessa dupla? Em relação todos nós que estamos aqui, todos zagueiros, meio-campistas, atacantes, laterais, todos aqui são amigos. Aqui a gente criou uma família. Então, independente de se for eu, Thiago, Edu, Luan, Juninho, Pedrão, o Emerson, todos que estão aqui, eu tenho certeza que vão fazer um ótimo trabalho quando entrar. Até porque tudo vem sendo muito bem executado pela comissão técnica e pelo professor Roger. Então, a gente vai evoluindo a cada dia. Então, qualquer jogador que chegar hoje no Palmeiras, ele vai se adequar bem ao estilo de jogo do professor Roger e vai somar.
e vai fazer com que o time evolua. Então, eu acho que foi isso. E cara, a amizade aqui dentro é muito boa, é muito grande. Tá dentro do vestiário, ver aquela energia que tá aqui no Palmeiras. Esse grupo é sensacional, cara. Só tem coisas muito boas a falar desse grupo. Todo mundo tá de parabéns pelo que tá buscando. A gente não tá na mesmice. A gente a cada dia tá tentando melhorar mais ainda. E é isso que tem que ser feito aqui dentro do Palmeiras para que a gente possa conquistar nossos objetivos lá na frente. Antônio, tudo bem? Boa noite. Você esperava, cara, ser titular num Palmeiras que tem o elenco mais badalado hoje do futebol brasileiro? E aproveitando, queria também te perguntar sobre a expectativa para o primeiro clássico do ano, domingo, contra o Santos no Allianz Parque. O que vocês estão esperando desse jogo? Então, como a gente estava falando aqui, foi uma surpresa, né? Começar, mas como eu falei, fruto do trabalho que vem sendo executado desde o ano passado. Em nenhum momento eu parei de acreditar que poderia chegar esse momento, e eu continuei trabalhando duro. Em relação ao clássico, cara, tenho certeza que vai ser um ótimo jogo, e espero que a gente faça uma ótima partida para que a gente possa sair vitorioso dessa partida. Então a gente vai trabalhar durante essa semana que a gente tem aí, esperar o que o professor Roger tem para falar e entrar dentro de campo bem para que a gente possa fazer a melhor partida possível, como a gente vem fazendo durante esses 4 jogos que já teve. E vai ser um clássico especial pro papai Antônio Carlos, né? Especial, né? Como acho que todos aqui sabem, minha segunda filha nasceu, Alice. Estou muito feliz. Como eu sempre falo, eu jogo por elas, jogo pela minha esposa. E eu só tenho que agradecer a Deus por ter me dado mais uma filha com muita, muita saúde. E que Deus abençoe, né, essa nova filha aí, que ela traga bons frutos aí, porque, como eu já falei, é sempre pensando nelas que eu entro dentro do campo. Muito tem se falado sobre esse entrosamento seu com o Thiago e também sobre o sistema defensivo do Palmeiras, a segunda melhor defesa no Paulistão. Gostaria que você falasse sobre o papel do Felipe Melo, um jogador que fica fica à frente de vocês, mas que está demonstrando aquilo que ele sempre demonstrou por onde passou, né? Muita qualidade no passe, principalmente no lançamento, destaque para esse gol do Dudu. O que você tem a falar sobre o Felipe Melo em 2018? Cara, o que eu tenho para falar do Felipe Melo, que eu sempre falei, um jogador excepcional, um jogador de grupo, onde ajuda todo mundo, onde cobra também, que eu acho que é bastante importante. E é isso que vem fazendo com que a gente evolua, não só da parte dele, mas de todos. Hoje em dia, nos treinamentos a gente se cobra mais, a gente pede mais para o companheiro estar mais focado, mais concentrado, porque sabe que vai ser importante dentro do treino, e o que você faz dentro do treino com certeza vai ser importante dentro do jogo. Então o que eu tenho para falar é que o Felipe é um jogador sensacional, cara, que tá ajudando a gente, tá passando tudo que ele viveu lá fora pra gente, e a gente tá evoluindo muito com ele. E eu tenho certeza que, não só por ele ter mais idade, eu tenho certeza que ele tá evoluindo muito com a gente também. Ô Antônio, a gente veio você falar, você tem um jeito de falar até de líder, né? Você falou do Felipe, que é um cara mais velho, tem 34, você tem 24, né? Se não tiver enganado. Isso. No ano passado, quando o Eduardo Batista estava aqui e ele já tinha trabalhado contigo, ele chegou a comentar numa história, um episódio lá em Tucumã, você era reserva e você chamou o pessoal no vestiário, falou como se fosse o titular, uma espécie de preleção antes do jogo. Acabou entrando depois da expulsão do Vitor Hugo, jogou muito bem. Foi um dos seus 9 jogos, poucos 9 jogos, né, que você fez pelo Palmeiras. Nesse ano, antes dos jogos, a gente tem visto também na rodinha ali em campo, você que é o cara que fala. Você é o cara que puxa a roda e dá as últimas orientações. Uma roda que tem jogadores experientes como o próprio Felipe Melo, Jailson, Dudu, enfim. Esse seu perfil de liderança vem de onde? Desde quando você sente isso? Como que surgiu essa questão de liderança sua? Então, eu sempre procuro ajudar meus companheiros ao máximo antes de entrar dentro de campo. Eu acho que o espírito de liderança foi sempre... Acho que veio de casa isso, né? Meu pai
sempre falou comigo, não, você tem que ajudar seus companheiros dentro de campo, assim como você é em casa, porque, tipo assim, eu sou caçula, né? Então, eu tenho 3 irmãs, mas meu pai sempre falou, você vai ter que cuidar delas. Você vai ter que se virar, vai ter que cuidar delas. Então, foi sempre assim. Eu escuto primeiro, ouço primeiro tudo que todo mundo vem falando, Felipe, Dudu, que são jogadores mais experientes, e aí eu vou assimilando e tem uma hora que eu falo que não, chegou a minha hora, eu tenho que ajudar eles também. E aí, por ser zagueiro, né, a gente tem mais aquele jogo de raça, mais aquele jogo de vontade, a gente tenta colocar ao máximo todos os jogadores para cima. Então é isso que eu faço. Em todas as rodas, antes do jogo ali, eu tento animar os meus companheiros, colocar eles para cima para que a gente possa fazer uma ótima partida, onde não falte vontade, nem raça, nem garra, como está acontecendo. Só voltar um pouquinho. Beleza, aí. O Antônio Carlos, que eu me lembro quando ele foi revelado na Copa São Paulo, campeão pelo Corinthians, eu só estou na dúvida. 2 gols no final. Eu só estou na dúvida se o Marquinhos era o companheiro dele na época, isso eu não me lembro. Eu acho que era. Acho que era o Marquinhos. O Marquinhos está no PSG hoje. Está no PSG, né? Seleção Brasileira. Isso, tal. E aí o Antônio Carlos acabou não sendo aproveitado, foi emprestado, se destacou depois na Ponte, enfim, e está no Palmeiras agora, ganhando a condição de titular, o que é bem interessante. E é um jogador que está buscando espaço, né, Chico? É a primeira coisa, ganhou a confiança do treinador, já tem também a confiança da torcida, e aí é só... Administrar, ter um bom relacionamento com o elenco, tá indo bem. Mas o que a gente pode perceber no Palmeiras desse ano é o Palmeiras com menos pressão. Começou o ano com muito menos pressão. Não foram só os resultados. 100% de aproveitamento, Chico, aí fica fácil. Só os resultados. Se tivesse perdido uma ou duas, se tivesse com a campanha do São Paulo, por exemplo, aí você já ia ver, o Roger não serve, esse time do Palmeiras nunca ia estar com a campanha do time de São Paulo. Primeiro porque não tem pressão, estou dizendo para você, começou o ano exatamente com o Roger Flores com carta branca, sem o fantasma. Roger Machado, o Machado. O Flores é aquele que o Flores é o que casou com a Adriana Galisteu. E a Débora Seco. Esse cara é chato, mas ele tem bom gosto, né? Ele não sai da sua cabeça, porque você sempre chamou o chinelinho danado, mas tem bom gosto. É o seguinte... Ô, louco. Não, mas ele foi campeão pelo Corinthians também, vamos falar a verdade. Em 2005 foi ele campeão. Agora, o que acontece é o seguinte, começou sem pressão. Quando você começa sem pressão, o resultado vem... Aí tudo vai se encaixando. É o que está acontecendo com o Palmeiras. Esse ano que o Palmeiras está diferente. Está leve. O clima está leve no Palmeiras. Onde o Palmeiras vai chegar, não sei. Pode ser que não chegue a lugar nenhum, como pode ser que ganhe tudo que jogue. Né? Tudo que dispute. Já que a intenção era essa o ano passado, não vejo por que não seja essa esse ano. Só que dessa vez ninguém está falando nada. Ninguém está cobrando ninguém. Então isso que é legal. Então eu acho que é assim que tem que ser. Agora, que tem... o Palmeiras tem de onde tirar. Sabe aquele, vamos dizer assim, aquele cofre cheinho, né? Está lotado o cofre do Palmeiras. Então tem de onde tirar. O fogo é São Paulo. Agora já é empréstimo. O Palmeiras já vai ter que devolver. Não, estou dizendo assim, o cofre, quer dizer, é uma forma de falar. Não estou falando do dinheiro do patrocinador. Dos jogadores. Estou falando dos jogadores. Ele tem de onde tirar. Entendeu? Agora, então eu vou usar a geladeira em vez de cofre. Abre a geladeira lotada. Come o que você quiser, tá tudo ali. Verdura, carne, né? Sei lá, pudim, né? Sorvete. Agora o São Paulo abre, não tem nada. Tem um queijinho desse tamanhozinho lá no fundo da geladeira. Nossa. Um cheiro desgraçado dentro da geladeira de podre. Você sabe que eu estava ouvindo? É fogo. Eu estava ouvindo uma reportagem, eu já pedi o Rodolfo na CBN falando sobre abundância e excesso não faz bem. Que a falta faz a gente buscar e se superar. Olha, depois tudo bem. Filosofando. E em junho desse ano tem Copa do Mundo. Ao todo, 12 estádios espalhados por 11 cidades na Rússia sediarão o evento mais importante do futebol mundial. Hoje nós vamos mostrar como a sede de São Petersburgo está se preparando. O local que vai receber 7 partidas da Copa, entre elas o duelo entre Brasil e Costa Rica. Construído na ilha Krestovsk, o estádio de São Petersburgo é uma das arenas mais controversas da Copa. Idealizada pelo arquiteto japonês Kisho Kurokawa, ela foi feita para lembrar do lado de fora de uma espaçonave.
A obra demorou quase 10 anos para ser finalizada e chegou a custar mais de 2 bilhões de reais. Valor superior ao gasto na reforma do Maracanã e na construção da Arena Corinthians juntas. Também conhecido por Arena Zenit, afinal é a casa do clube russo homônimo, o local foi inaugurado durante a Copa das Confederações, onde recebeu a partida de abertura e a decisão. Em 2017, passamos no teste para a Copa das Confederações e foram dias memoráveis, espetaculares. Diante disso, percebemos que o principal espaço da Copa de 2018 estava pronto. Com capacidade para 67 mil pessoas e cobertura retrátil, a arena será o palco de 7 jogos da Copa do Mundo, sendo eles uma das semifinais e a disputa de terceiro e quarto lugares. O Brasil também vai jogar nesse estádio contra a Costa Rica no dia 22 de junho. Que lindo esse estádio, 22 de junho, que aliás é uma sexta-feira, tá bom? Um dia depois do meu aniversário. E nós estamos de volta para falar do Flamengo, que está perto de anunciar a venda do atacante Felipe Viseu ao Udinese, da Itália. O valor do negócio gira em torno dos 20 milhões de reais, com o atleta só indo para a Europa a partir de junho. Desse montante, o Mengão ficará com 60% do valor, com o restante sendo divididos entre jogador e empresários. Ao mesmo tempo que pode perder o atacante, o rubro-negro está de olho em Henrique Dourado, artilheiro do último Brasileirão, ao lado de Jô. O ceifador já disse ao Fluminense que não deseja permanecer no clube e agora o tricolor carioca tenta aproveitar a saída do atacante para em troca, negociar jogadores pouco aproveitados no Flamengo. Para o Henrique Dourado e para o Flamengo, seria interessante também, claro. O Flamengo também disputa uma Libertadores da América. Sobre o Viseu, o Flamengo aproveita o mercado, acho que faz um bom negócio. Tem jogadores no elenco, tem um bom time, é uma questão da oportunidade. Acho que vai ser bom para o Viseu, bom para o Flamengo e vida que segue. Foi o Viseu que substituiu o Guerreiro, né? E substituiu bem. Contra o Corinthians ele marcou um golaço, nós vimos aí, foi contra o Corinthians, esse gol aí de fora da área, entrou, chutou 3-0. E eu acho ele um valor que vai para a Europa, vai desenvolver e vai ser vendido e vai ficar por lá durante um bom tempo. Porque atacante que nem ele, raçudo assim, não tem no Brasil. Agora, mandar embora uma Esperança e trazer o Henrique Dourado, é complicado, porque o Henrique Dourado vai ser vendido para o Flamengo. Você recebe 20 e gasta 12 para trazer um cara com 28 anos e manda um cara com 19 anos embora. Quer dizer, é de uma burrice imensa. Né? Concordo mas enfim, sei lá, Flamengo é um time complicado, viu? E a gente volta a falar do São Paulo, que enfrenta o Madureira amanhã na estreia da Copa do Brasil. A repórter Marina Paniza tem as informações do tricolor. O início do Campeonato Paulista não é dos melhores. Em segundo lugar, no Grupo B, o São Paulo acumula 2 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória. Apesar do mau momento, os reforços estão chegando. Nenê veio do Vasco e fechou um contrato de 2 anos com o tricolor. Aos 36 anos, o meio-campista chega ao São Paulo para realizar um sonho de infância. Realmente a realização de um sonho, sim. Eu era São Paulino de criança. Depois, claro, você começa a jogar profissionalmente e acaba perdendo isso, porque você tem que jogar contra, né? Então, assim, mas realmente era uma coisa que eu já pensava. Então, realmente estou muito feliz e motivado. Espero que eu possa dar o melhor de mim e dar muitas alegrias a essa torcida maravilhosa, a esse clube tão importante. Já o atacante Trellis veio do Vitória e assinou por 4 temporadas. Destaque no time baiano, o colombiano sabe dos desafios que enfrentará no tricolor. Para mim é um sonho chegar a um time tão grande como São Paulo. Sei da responsabilidade que eu tenho. O time é muitos anos sem ganhar nada mais. Eu gosto disso, gosto dos desafios. A pressão não me faz ficar pequeno antes. Eu gosto mais. Então acho que a gente chega a um momento difícil do time, mas bom também para começar a mudar a história e fazer diferença.
Se o início do Campeonato Paulista não é bom, o jeito é começar bem em outra competição. Amanhã à noite, no Estádio do Café, em Londrina, o São Paulo enfrenta o Madureira do Rio de Janeiro pela Copa do Brasil. Como o Petros está suspenso por 2 jogos na competição, Hudson deve fazer sua reestreia pelo tricolor. Já o Meia Cueva segue fora da partida. Depois de ser afastado por mau comportamento, o peruano teve ontem o futuro definido e segue como jogador do São Paulo. Para a partida de amanhã, no entanto, está barrado pela diretoria tricolor. Eu acho que ele precisa reconquistar, né, depois do que aconteceu, conquistar a confiança, mostrar qual é o desejo dele mesmo, o que ele está falando olho no olho, né, essa confiança. Mas foram conversas ótimas, como eu falei, francas, diretas, olho no olho, e que a gente espera que isso dê algum resultado, né, surta algum efeito, né. Por decisão ainda da diretoria, ele ainda não vai para esse jogo da Copa do Brasil. E a gente volta a falar do Palmeiras. O repórter Jonas Campos tem mais informações do Verdão, que nessa semana tem clássico contra o Santos. É com você, Jonas! Oi, Michele, muito boa noite para você, um abraço para o Celso, para o Chico, isso mesmo, falamos aqui novamente ao vivo da Academia de Futebol, agora do lado de fora da sala de imprensa, a chuva deu uma trégua por aqui, mas hoje o treinamento para os jogadores foi debaixo de muita água, o Roger Machado comandou atividades intensas em campo reduzido. Hoje o Palmeiras se reapresentou depois da vitória do último domingo sobre o Bragantino, 2-0. Verdão com 100% de aproveitamento na temporada e agora com uma semana livre para trabalhar, visando o clássico de domingo contra o Santos no Allianz Parque às 5 horas da tarde. Informação importante, 28 mil ingressos já foram vendidos para essa partida que será o primeiro clássico do badalado elenco palmeirense nesta temporada. Roger Machado espera aproveitar esse tempo para contar com jogadores importantes, casos de Moisés, jogador que vem adquirindo ritmo de jogo, chegou a entrar na partida contra o Bragantino, e o próprio Gustavo Scarpa, que treinou bem, correu bastante aqui na Academia de Futebol, debaixo de chuva, e vive a expectativa de ser relacionado pela primeira vez como jogador do Palmeiras para uma partida, quem sabe, no clássico contra o Santos. Clássico que será marcante também para Lucas Lima, que irá reencontrar o ex-clube pela primeira vez, ele que vem se destacando com a camisa alviverde e agora vive a expectativa de reencontrar o time da Baixada. Para essa partida, o Roger tem alguns desfalques certos, casos do Edu Dracena, que ainda vem aprimorando a parte física, também começou a trabalhar com bola agora, além dos jogadores que estão no departamento médico. Casos de Diogo Barbosa com entorse no tornozelo esquerdo, o Daverson com uma fissura no osso do pé direito e o Jean, que operou o joelho e segue no departamento médico, mas o Palmeiras vai se preparando, Michele, para domingo entrar em campo em busca de manter esse 100% de aproveitamento na temporada. Michele. Valeu, Jonas, muito obrigada. E quem será que vai levar melhor, né? Lucas Lima ou Gabigol nesse jogão? Bom, no clássico, no próximo final de semana, contra o Palmeiras, o Santos vive a expectativa pela reestreia de Gabigol lá no clube. E olha, o atleta também está bem animado com esse retorno. Em jogo treino realizado nesta manhã no CT Rei Pelé, o Gabigol deixou a marca dele durante a vitória contra o Água Santa por 2-0. Após cruzamento de Stefano e Yuri, o atacante só teve o trabalho de empurrar para as redes. Mas a participação do jovem goleador foi por pouco tempo, cerca de 20 minutinhos. Gabigol ainda aguarda a regularização de sua inscrição para aí sim ficar disponível para o técnico Jair Ventura, mas está regularizado já no BID. Já saiu no BID, é. Já saiu no BID. Já tem condições de jogo e assim, é uma esperança do Santos, né? O Santos está, assim, tá difícil de botar fé também, não tem jogado bem, claro que é só o começo de temporada, mas o Gabigol é um fio de esperança para o torcedor santista de ter um pouquinho mais de qualidade. Porque veja só, o Bruno Henrique, que também é um bom jogador, ele está machucado, né? Não está fora. Quando estiver à disposição Gabigol e Bruno Henrique, aí, Chico, temos uma dupla de muito respeito. Mas você pode reparar por esse gol aí que nós acabamos de ver, gol do Gabigol, você já percebe que o Gabigol ele tem aquele faro do gol, né? Como se fala, né? No meu tempo na Várzea, eu falava isso. O cara tem o cheiro do gol. Um goleador. Não, ele não é goleador, mas olha que colocação legal. Ó.
O cara está no meio campo, ele está lá na ponta. Ele abre o jogo para o meio, recebe de volta, toca na ponta direita, cruzamento, e o Gabigol entrou e fez o gol. Quer dizer, aquele elemento de surpresa, aquilo, sabe, nas costas dos backs e tal, você já percebe que ele tem uma movimentação mais rápida, né? Coisa que ultimamente o ataque do Santos não tem sido, né? Que o melhor atacante do Santos dos últimos jogos foi o Copete. E o Copete aqui entre nós é mais vaiado do que qualquer outra coisa, né? Se bem que eu acho que é justo, porque eu gosto do Copete. Eu sei, acho bastante também. Acho legal. Ele tem um estilo de jogo que me agrada, mas enfim, eu acho o Gabigol um grande reforço para o Santos, viu? E está regularizado realmente no bid, hoje à tarde já apareceu o nome dele, então ele pode jogar já contra o Palmeiras, vai ser demais, né? Mas por enquanto os titulares são Copete, Arthur Gomes e Rodrigão, ele deve jogar só por alguns minutos. No Corinthians, o técnico Fábio Carille segue aproveitando a folga no calendário desse meio de semana para preparar a equipe que só volta a campo no domingo para enfrentar o Novo Horizontino fora de casa. Hoje foi dia de jogo-treino contra o Nacional da capital. Resultado, Timão 4-0. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. Os gramados do CT do Corinthians, olha aí, sofreram bastante hoje. Dia de atividades muito intensas por aqui e de dois grupos bem divididos no bom sentido. De um lado, jogo-treino para os reservas. A vitória de goleada em cima do Nacional não vale 3 pontos. Tem outro peso. Muito importante ter jogos assim, né, para dar mais entrosamento àqueles que estão no banco, porque a qualidade tem que ser a mesma quando eles entrarem em campo para nos ajudar. Bom para o Zidanilo ganhar confiança. Para o Emerson Sheik, ritmo suficiente para reestrear. Para o Luca cavar uma vaguinha no time. Para o Henrique mostrar a que veio. Por enquanto, o experiente zagueiro briga pela posição com o jovem companheiro de Balbuena em 2018. Estou muito feliz com a titularidade. Espero ter mais sequência para mostrar meu futebol, assim como mostrei o ano passado. Correr risco de sair da equipe preocupa, mas o que realmente incomoda o Pedro Henrique são os erros de outros atribuídos a ele. Locutor esportivo também vacila. Acabam acontecendo lances que não sou eu e acabam falando que sou eu, então é normal que a gente fique chateado, mas isso passa, a gente trabalha dia a dia, o professor já conversou comigo. Atento, Fábio Carille não cai nessa. Não sacará o garoto só porque alguém disse ou porque chegou concorrência com status de titular. Ainda não fui informado, mas espero que eu tenha essa sequência de jogos como você está falando. Mas vamos deixar aí essa dúvida aí na cabeça do professor. Nesta terça-feira, o consagrado Henrique participou do jogo-treino com os reservas, enquanto o Pedro Henrique realizou lá no campo do fundo uma atividade tática com os titulares. Mudanças à vista para o compromisso de domingo em Novo Horizonte? Possivelmente. Maicon reapareceu no meio. Alguém que vinha jogando pode ser poupado. Na frente, Casim e Júnior Dutra alternaram. O gringo da favela é capaz de sentar no banco no fim de semana. E o Júnior Dutra que se cuide também. Pode pintar novo centroavante na área. Vai depender do vencedor de uma outra briga. A disputa para a presidência do Corinthians. A eleição é no sábado. Quem vir e fizer um papel bem feito e agregar com a gente, tenho certeza que vai somar muito, vai nos ajudar pela temporada. E preferência, deixar para os conselheiros lá que decidam, eu não tenho que decidir nada. É só esperar decidir a eleição aí. Essa eleição no Corinthians, Chico, a gente vai falar da eleição daqui a pouquinho. Sim. Eu só quero dizer o seguinte, esse treino aí do Corinthians, se você quer saber detalhes, você entra lá no site gazetesportiva.com, que tem todo o andar da carruagem aí. Foram 3 tempos de 30 e tal. Então, só para explicar para você, não jogaram os titulares, mas jogou alguns jogadores muito importantes. Por exemplo, o Danilo. O Danilo, na verdade... Foi super bem, aliás. Foi super bem. Esse gol aí, que foi do Danilo de cabeça, foi dado para o Matheus Vital.
Ele fez 2 gols, o Danilo, e o Luca fez 2 gols. Os dois fizeram gols. Então, o Danilo jogou de centroavante e o Luca mais como opção de meio campo, assim, tipo, substituindo o Jadson, o Rodriguinho. Então, aí você vê o Sheik, que também mostrou habilidade. Então, o Nacional levou um cacete, para dizer a verdade, pelo que eu li, né, eu não vi, infelizmente não estava lá, mas gostaria de ter visto. Esse gol aí, ó, que foi atribuído ao Matheus Vital, e o juiz deu, mas foi gol do Danilo. Aí depois do Danilo, no segundo tempo, fez outro gol. E o Lucas fez mais 2. Pô, o Danilo já está jogando, gente. O Danilo já está jogando. E não é nem um menininho, né, Chicão? Nossa! Mas não é nem um menininho, mas agora ele é centroavante. A posição dele agora é centroavante. Então, mais um para disputar a posição lá na frente com o Casim e com o Júnior Dutra, que tem substituído, né? Mas não é o especialista. Olha o golaço do Danilo aí. Esse foi de longe. Então, quer dizer, o cara tá, né? Tá com vontade, pique, Chicão. Né? Tá com vontade, tá voltando bem. Mas o que eu ia dizer é que a eleição do Corinthians, ela tem que acontecer logo para, sabe, abrir caminho para um monte de coisa. Renovação do Balbuena, contrato no contrato, um novo camisa 9, quer dizer, é só a partir daí que as coisas vão andar no Corinthians. Está tudo meio em banho-maria por enquanto. Bom, as eleições do Corinthians são um dos destaques do site gazetesportiva.com. A candidatura de Paulo Garcia à presidência foi impugnada após recomendação da Comissão Eleitoral do clube. O presidente do Conselho Deliberativo do Alvinegro, Guilherme Strange, acatou a argumentação de veto à participação do empresário devido ao pagamento de mensalidades para regularização de sócios antes da eleição. O candidato soltou uma nota oficial dizendo que está consternado com essa decisão e prometeu analisar quais são os passos que ele pode dar para seguir na corrida eleitoral. As eleições estão marcadas para o próximo sábado agora. E lá no site gazetesportiva.com você tem uma entrevista, todo dia está entrando uma entrevista especial com as mesmas perguntas para todos os candidatos. Fazia tempo que eu não vi o Corinthians nessa efervescência política. Disputa, né? É o Citadini que não pode, agora exatamente. Acho que desde que o Alberto do Alibe acabou deixando o cargo, acho que até mesmo na época do Alberto do Alibe ainda a oposição estava enfraquecida. Olha, Celso, vou falar uma coisa para você. O Corinthians é um retrato do Brasil. O Sanches sai com 30%, como o Lula sairia hoje, né? Sei lá, agora depois da condenação, sei lá se é 30%. Então, parece que aumentou ainda. Não sei, até agora não saiu pesquisa. Mas o Sanches é o Lula, tem 30% dos votos. Agora o resto, 30, 35%, o resto corre atrás. E na última pesquisa feita, deu o Isabella como vencedor. Agora a gente sabe que o Citadini está forte, que está trabalhando muito a terceira idade, em cima da terceira idade e da valorização da mulher, né, dentro do clube do Corinthians. Né? Tem o Romeu Tuma Júnior, que insiste e diz que o Estado do Corinthians está na Lava Jato, sim, tem que tirar o estádio de lá, porque senão ele pode ser denunciado como propriedade da Odebrecht. Nossa, e aí vai a leilão. Vai a leilão, vai ser um inferno, entendeu? Então tem que cuidar de tudo isso. Então cada um tem uma proposta e as propostas são boas. E o Sanches com aquela tradição dele, né? De dizer que vai ter name right, que vai ter não sei o quê, que vai ter não sei o que lá, e nunca aconteceu nada. Enfim, tá aí. Mas é um candidato forte, tem 30, 35%. É o favorito. Então é o retrato do Brasil. Então vamos ver o que vai dar. Estou na expectativa de que no sábado eu acho que vai dar uma virada nesse negócio. Bom, eu não vou perguntar seu voto, né, Chicão? Porque aí ia te complicar demais. Mas eu vou perguntar o seu voto. Qual será que foi a resposta que o pessoal de casa deu na nossa enquete? A pergunta de hoje era para saber se o Lugano vai dar certo como dirigente no São Paulo. E a maioria do pessoal votou que não. 65. É 65? 65% dos votos, que eu confundo 6 com 8, sabe, Rodolfo? Então eu não sabia se era 85 ou 65. Gente, acabou o tempo. Chicão, valeu, muito obrigada. Celcinho, valeu. A gente se encontra a seguir no Jornal da Gazeta. Por hoje é só. No encerramento do Gazeta Esportiva de hoje, a gente vai homenagear Marcelo Bonfá, ex-baterista da Legião Urbana, que está completando 53 aninhos. Tchau. Parabéns. Tá vivo, que beleza.